A paz do Senhor, irmãos. Já vou estar aqui gravando a leitura de mais uma das lições. O meu nome é Isaac. Hoje nós vamos estar aqui com a leitura da lição de número 5. Não, a lição de número 6. A lição número 6, ela nos fala sobre igreja, organismo e organização. Igreja, organismo e organização. O comentarista é o pastor José Gonçalves. Primeiro trimestre de 2024, que tem o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Então vamos lá para a lição de número 6. Convido você para se inscrever aqui no canal, compartilhar, registrar o teu like. Lembrando que a palavra de Deus em andamento, o Evangelho sendo anunciado. E a palavra do Senhor, ela produz vida. Aqui está a lição 6. Vou dar aquele zoom aqui. Lição 6 que está agendada para 11 de fevereiro de 2024. Na Escola Bíblica Dominical, todo domingo pela manhã, das 9h30 às 11h30, os templos da Assembleia de Deus se abrem, as portas estão lá abertas. Aquilo é um convite para a sociedade. O templo é aberto ao público, todos podemos ter acesso ali. E ali todos podemos ouvir a palavra de Deus. É a fidelidade de Deus com a sua palavra, é a fidelidade de Deus para conosco. Igreja, organismo e organização. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Leitura diária. Na segunda está em Efésios 5:23. Cristo, a cabeça da igreja. Na terça é 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 ao 14, que fala sobre a igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo. Já na quarta está em Atos 16:4, que fala sobre a igreja organizada. Na quinta está na 1 Coríntios 14:40, mantendo a decência e a ordem. Na sexta, Atos capítulo 15, dos versículos 1 ao 16, resolvendo problemas de natureza doutrinária. E no sábado, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, que fala sobre cuidando dos santos. Leitura bíblica em classe está no livro de Atos, do capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe,
e Prócoro e Nicanor, e Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os hinos sugeridos são os hinos 131, 455, 655 da harpa cristã. Plano de aula. Número 1. Introdução. Nesta lição temos o propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, diferenciando-a do institucionalismo e legalismo. Para tal, tomaremos como base de estudo o exemplo da igreja primitiva que, embora possuísse uma estrutura organizacional simples e ainda em desenvolvimento, era visível e eficaz. Tanto que, como estudaremos, vem servindo de inspiração para diferentes formas de governo eclesiástico ao longo dos séculos de tradição cristã. Conheceremos os principais modelos vigentes nas igrejas evangélicas do país, incluindo o aderido pela nossa denominação. Número 2. Apresentação da lição. Letra A. Objetivos da lição. Primeiro tópico. Aprofundar o entendimento acerca da igreja, enquanto corpo de Cristo, como organismo ordenado. Segundo comentário. Compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Terceiro comentário é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. A letra B é motivação. Todo organismo e organização humana necessitam de ordem que, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos. Organização, estrutura, ou seja, embora nenhuma liturgia ou forma de governo humano seja perfeita, ela é necessária para o bem comum, para o desenvolvimento e boa convivência mútua de um grupo. Como Igreja de Cristo, temos a maior das vantagens, um perfeito manual de conduta que é a Palavra de Deus, bem como o Espírito Santo, nosso fiel conselheiro. Letra C. Sugestão de método. Como método pedagógico, propomos o uso de uma dinâmica, a fim de exemplificar de forma prática as lições estudadas nesta aula. Previamente, imprima em tamanho grande o trecho de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 20 ao 27. Prepare 2 cópias para dividir a classe em 2 grupos. Recorte cada versículo em 2 ou 3 partes como um quebra-cabeças, que deverá ser igual para ambas as equipes. Explique que os grupos terão alguns minutos para juntos desvendarem e montarem corretamente a passagem bíblica. O detalhe é que estarão sem a sua referência. Por isso, precisarão se organizar para descobri-la e a colocarem na ordem correta, dentro do tempo estabelecido. Enquanto mediador, vá anotando alguns comportamentos dos integrantes ligados ao tema da aula. A importância da organização de uma liderança, da submissão necessária, da boa comunicação, de cada um desempenhar sua função, e o que mais julgar que enfatize a forma como um grupo de pessoas necessita de alguns critérios organizacionais para o seu progresso, tanto individual quanto coletivo, em prol de uma missão em comum. Número 3. Conclusão da lição. Letra A.
Aplicação. Muitos cristãos não compreendem a importância do zelo quanto à doutrina e liturgia eclesiásticas, confundindo-as com institucionalismo ou legalismo. De fato, precisamos ter vigilância para não incorrer nesses erros. Contudo, não é a organização em si que nos incita a eles. Na criação, o Espírito de Deus pôs ordem no caos. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Assim como, desde o Antigo Testamento, o Senhor já ensinava o seu povo, de maneira detalhada, a organização e ritos necessários na devida adoração e santificação, em prol de uma íntima comunhão com Ele e uns com os outros. Embora ainda em desenvolvimento, podemos observar no Novo Testamento a importância da organização da igreja primitiva para uma expressão de fé, convivência harmônica, sadia e frutífera. Número 4. Subsídio ao professor. Letra A. Revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio às lições bíblicas adultos. Na edição 96, página 39, você encontrará um subsídio especial para esta lição. Letra B. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. Número 1. O texto, a organização na Igreja de Cristo, localizado depois do segundo tópico, elucida que uma estrutura formal e ordenada na igreja visível não secundariza a condição espiritual do indivíduo, nem a igreja invisível. Número 2. O texto, o modelo de liderança assembleiano, ao final do tópico 3, oferece um breve panorama histórico de como e por qual razão se deu a liderança eclesiástica adotada pela nossa denominação. Chegamos ao comentário. Pelo que podemos ver, a lição que ficou disponível para nós ficou desalinhada na sua apresentação aí. Mas vamos lá, né? Comentário. Introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função, nem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em os quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, com tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. A palavra-chave é organização e organismo. Primeiro tópico, falando sobre a estrutura da igreja cristã. Subtópico número 1, a igreja como organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 23.
Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Os membros não existem independentemente. Os membros não existem independentemente um dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Subtópico 2. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, Atos capítulo 16, versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, Atos capítulo 2, versículo 42. Cuidavam da parte administrativa, Atos capítulo 4, versículo 37. Instituíam lideranças locais, Atos capítulo 6, versículo 6, Atos capítulo 14, versículo 23. Reuniam-se em concílio, Atos capítulo 15, versículo 1 ao 6. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Subtópico número 3. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Temos um destaque aqui, em forma de flâmula, onde lemos: alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. De acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. A sinopse do primeiro comentário nos diz: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Tópico de número 2, segundo comentário: igreja, um organismo vivo e organizado. Subtópico de número 1 vai falar sobre no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos capítulo 2, versículo 42, e orava, Atos capítulo 2, versículo 42 e Atos capítulo 2, versículo 12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Atos capítulo 4, versículo 35. Instituiu o diaconato, Atos capítulo 6, versículos 2 ao 6. Elegeu lideranças, Atos capítulo 14, versículo 23. Enviou seus primeiros missionários, Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. No subtópico de número 2, comenta-se sobre no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda a igreja organizada possui sua liturgia e rituais.
A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Atos 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Disse tanto Atos que terminei dizendo agora. Estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas. Atos capítulo 8, versículos 38 e 39. E realizando a ceia do Senhor. Atos capítulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Sinopse do segundo comentário diz assim: a organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos explica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Auxílio teológico. Organização da Igreja de Cristo. A tendência no curso da história da Igreja tem sido oscilar entre um extremo e outro. Por exemplo, algumas tradições, como a católica romana, a ortodoxa oriental e a anglicana, enfatizam a prioridade da igreja institucional ou visível. Outras, como a dos Quakers e dos irmãos de Plymouth, ressaltando uma fé mais interna e subjetiva, têm desprezado e até mesmo criticado qualquer tipo de organização e estrutura formal, e buscam a verdadeira igreja invisível. Conforme observa Millard Erickson, as Escrituras certamente consideram prioridade a condição espiritual do indivíduo e sua posição na igreja invisível, mas não a ponto de desconsiderar ou menosprezar a importância da organização da igreja visível. Sugere que, embora haja distinções entre a igreja visível e a invisível, é importante adotarmos uma abordagem abrangente, de maneira que procuremos deixar as duas serem tão idênticas quanto possível. Stanley Orton, ed. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, 2023, página 550. Chegamos ao terceiro ponto comentarístico, que fala sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Número 1, episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Tito, capítulo 1, versículo 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Tópico de número 2. Subtópico de número 2. Presbiteral. O ofício de presbítero, grego presbiteros, é encontrado no Novo Testamento, em Atos capítulo 11, versículo 30, Atos capítulo 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país.
É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Subtópico de número 3: congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos capítulo 14, versículo 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Subtópico de número 4: sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Sinopse 3: o modelo de estrutura organizacional no Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Auxílio histórico: o modelo de liderança assembleiana. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo, ministerial, adotaram uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Não admitem hierarquia. Não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero. O presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado o cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais. Unge, ministra a ceia e batiza. Entre esses, há os que possuem a dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. Porém, na Convenção Geral de 1937, da AD de São Paulo, SP, foi debatida a questão sobre se os anciãos presbíteros não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando textos como 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, Atos capítulo 20, versículo 28 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que, em alguns casos,
parece haver uma diferença entre anciãos e anciãos com chamada ao ministério, e estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus: diáconos, presbíteros e ministros do Evangelho, pastores e evangelistas. Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha a sua definição, passou a ser também visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro. Na sucessão das ordenações, antes de ser consagrado a evangelista ou pastor. Israel Araújo, Dicionário do Movimento Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD 2007, páginas 715 a 16 a 716. Conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da Igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a Igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o Colégio Apostólico dava corpo e forma ao ministério local da Igreja neotestamentária. Embora essa Igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da Igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Revisando o conteúdo. Questão 1. Conceitue organismo. Resposta. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Questão 2. Caracterize a organização da Igreja primitiva. A forma de organização da Igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a Igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, Atos capítulo 16, versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a Igreja, Atos capítulo 2, versículo 42, cuidavam da parte administrativa, Atos capítulo 4, versículo 37, instituíam lideranças locais, Atos capítulo 6, versículo 6, Atos capítulo 14, versículo 23, reuniam-se em concílio, Atos capítulo 15, versículos 1 ao 6. Questão 3. Quais fatos mostram a Igreja como um organismo vivo agindo de forma organizada? Resposta. Como um organismo vivo, a Igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, Atos capítulo 2, versículo 42, e orava, Atos capítulo 2, versículo 42, capítulo 12, versículo 12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, Atos capítulo 4, versículo 35. Instituiu o diaconato, Atos capítulo 6, versículo 2 ao 6, elegeu lideranças, Atos capítulo 14, versículo 23, enviou seus primeiros missionários, Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4. Questão 4. Explique o sistema de governo episcopal e congregacional. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da Igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Já no sistema congregacional atual, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. Questão 5. Explique o sistema de governo de nossa igreja. No atual modelo de governo de nossas igrejas, a sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Graças a Deus, irmãos, assim concluímos a leitura de mais uma lição esta: a Igreja, organismo e organização. Graças a Deus, nesta conclusão, solicito que cada um, com a sua participação, dando like, se inscrevendo no canal,
comentando, também compartilhando. Ajude esta obra, este canal, a ter sucesso, o devido sucesso. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Agradeço pela atenção de todos e até uma próxima leitura.